Com o Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio. Hoje tem Corinthians e Grêmio, jogão de bola. Tudo bem, Guto? Obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da Band. Tudo tranquilo? Com vocês aí? Tudo certo. Como é que tá o ambiente do Grêmio para esse jogo? O Grêmio que deu uma recuperada, praticamente afastou o risco de rebaixamento e agora olha para cima, Guto. Isso aí. A gente está, vamos dizer assim, motivado com esse novo momento, né? Apesar de uma série de lesões, né, que tem nos atormentado aí, né, lesões inclusive com prazos longos de recuperação, né, lesões diferentes, né, estranhas, mas o time parece que tem demonstrado, né, que está mais encaixado, mesmo quando troca algumas peças, né, tem mostrado uma consistência, né, que a gente não via no início da temporada. Então isso nos dá bastante confiança para seguir em frente. Agora, acompanhando vocês, vocês têm, a gestão Alberto Guerra está no final. Você participou ativamente dessa gestão e o que eu mais escuto, é claro, principalmente dos times do Sul, da nossa Porto Alegre, Grêmio Internacional, que abriram uma distância muito grande, para pior, em relação aos grandes clubes aqui da região Sudeste. Você concorda com isso? Você acha que é preciso fazer alguma coisa para que o Grêmio volte a competir em igualdade ou você acha que é apenas um momento cíclico do futebol? Eu concordo quando tu coloca na lista para Palmeiras e Flamengo, tá? Eu acho que quando tu tira esses dois da lista, eu acho que aí a gente passa a ter uma distância não tão grande assim, né? Quanto foi citado. E acho que é um pouco cíclico. Eu vou falar do Grêmio, né? Não vou me referir muito ao Internacional, mas o Grêmio teve, este ano especificamente, que virar uma página pesada da história dele, né? Que foi trocar um treinador com toda a história do Renato, e praticamente 8 anos seguidos no clube, né? E isso é muito difícil de fazer, né? A gente sempre soube disso quando a gente assumiu no início do ano. E tivemos que fazer, né, uma série de mudanças. E agora só, eu diria, né, no segundo semestre, né, nessa parte final do campeonato, que a gente tem conseguido realmente, de forma mais definitiva, né, virar essa página. E eu falo assim, sem nenhuma crítica ao Renato, muito pelo contrário. É um baita treinador. Mas se fosse o Guardiola, que ficasse 8 anos, para virar uma página dessas pesadas seria muito difícil, né? Então eu falo mais pela dificuldade que o clube enfrentou. Eu acredito que no ano que vem, com essa base que foi formada para esse ano e com mais algumas peças, o Grêmio vai competir lá em cima, né, na parte de cima da tabela, vai competir em diversas outras competições, né? Esperamos pegar uma pré-Libertadores ainda, né? E Copa do Brasil, etc. O que nós não conseguimos fazer esse ano por causa das mudanças que estavam em curso, né? Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, conosco o João Paulo Capelani. Muito bom, senhor Guto. Prazer falar contigo, Capelanes aqui, boa tarde. Prazer é meu, Capelanes. Imagina, prazer é todo nosso. Ô, senhor Guto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão envolvendo o jogo contra o Corinthians. O nosso repórter há pouco, o Calhau Dornelles, trouxe aqui no destaque dele na manchete que o Grêmio enxerga um empate diante do Corinthians, mesmo na Neoquímica Arena daqui a pouquinho, como um tropeço. Vocês estão encarando dessa forma mesmo? Um empate hoje não seria um bom resultado? Não, claro que não. A gente sabe as dificuldades que é jogar na Neoquímica, né? O Grêmio tem histórico de batalhas bastante complicadas, né, aqui em São Paulo, contra o Corinthians. A gente respeita demais o adversário, sem sombra de dúvidas. Mas como qualquer outro clube que a gente enfrenta, o Grêmio tem que enfrentar de igual para igual e pensando na vitória, né? A gente não vai entrar em campo em nenhuma situação contra nenhum adversário do campeonato pensando em empatar ou perder de pouco. A gente entra para ganhar o jogo, essa é a ideia nossa. Eu tenho um questionamento em relação à questão política. Eu sei que o senhor é um sujeito muito sério, está no futebol há muito tempo. Já foi candidato à presidência. Sim. E até pela essa experiência em relação ao mundo político dos bastidores do futebol, sobretudo do Grêmio, eu vi ao longo da semana mas não sei se é uma notícia muito fundada, né? Mas eu não duvido mais nada do Grêmio. Depois que o Grêmio trouxe o Luizito Soares, eu não duvido que possa trazer algum outro craque nessa gestão. E o Paulo Calef, que é um dos candidatos à presidência, ele chegou a citar que há um interesse na contratação do Benzema. Ele já falou no nome, né? Ele disse que é um nome que acaba a eleição, se ele anunciar. Os bastidores citam o Benzema como possível, que já teriam feito contato com o staff.
O senhor entende que, de fato... Como o senhor enxerga essa possibilidade, senhor Guto? Porque a gente vê que tem muito candidato fanfarrão. Eu tenho 1 bilhão aqui para poder investir, eu tenho o Messi acertado e tal. Mas a gente sabe que você trazer essa questão, entre aspas, apelativa ao público, isso pode, de certa forma, desequilibrar essa balança na briga pela eleição, né? Isso acontece, né? Nas campanhas políticas dos clubes, né, em geral, né, não só do Grêmio, a gente acompanha também outros clubes, e muitas vezes são promessas vazias, tá? Até eu nesse caso específico, né, acho que não, pode haver realmente algum tipo de contato, algum tipo de coisa acontecendo, né, para se trazer um grande jogador, e o fato é que a gente viu que é possível, né, com o próprio Luiz Soares, no início da gestão, que pensava-se que, né, quando que iria jogar o Luiz Soares no Grêmio e tal. E jogou bem, né? Fez uma temporada espetacular, né? O Grêmio foi vice-campeão, inclusive até acho que não foi campeão por causa de um lance dentro da Neoquímica Arena, vocês devem estar lembrados, né? Sim. Uma mão do Yuri Alberto. Então, se mostrou que é possível, né? O próprio Corinthians tem aí o Memphis, né, que está jogando também. Então é possível trazer grandes destaques, já não é mais aquela coisa distante, cara, isso é impossível, isso é improvável. Então é possível sim. A gente tem visto também jogadores europeus, especialmente os que se originaram na América Latina aqui, né, muitos deles querendo voltar, próximos às suas casas e tal. Então eu acho que é possível, tá? Mas o candidato que tu citasse não em nenhum momento citou o nome, né? Ele falou algumas características e aí com base nessas características que se levantou esse nome, tá? Mas eu não sei, não estou ao par e nós, particularmente, dessa gestão, não estamos deixando com isso nesse momento. Ô Guto, você vota no Odorico ou no Calef? O voto é secreto. Mas por que a diretoria não lançou um candidato? Cara, eu acho que pelas condições que se avizinhavam, né? Foi um ano difícil, como eu falei, eu acho que para mim não foi nenhuma surpresa, né? Eu entrei neste último ano, né? Eu não estava no ano anterior nem no outro, eu entrei só neste último ano. E, para ter uma ideia, nós entramos em janeiro e fizemos 14 ou 15 dispensas, né? E contratamos ao longo do Campeonato Gaúcho para poder repor, né? Peças que a gente achava que era relevante para virar a página, como eu comentei na primeira resposta ali. Então, talvez por isso, né? Os resultados não foram aquilo que se esperava, né? Da porta para fora, né? De novo, a gente tinha noção dessas dificuldades, mas a gente, o torcedor, né? O sócio sempre quer ver o Grêmio nas primeiras posições e tal, então fica com essa imagem de que a gestão pode não ter sido muito boa e tal. Mas esse trabalho, entre aspas, sujo, né, que a gente fala, né, que é necessário, que tem que ser feito, ele foi feito e vai gerar frutos ali na frente, eu tenho certeza disso. Mas por essa razão acabou que não teve punch, vamos dizer assim, para ter um candidato próprio, né, da gestão para competir nesse pleito aí. Agora, como é que você vê o fato do senhor Celso Rigo emprestar dinheiro para o Grêmio pagar salários, já que isso foi admitido pelo próprio e que sempre que ele puder ele vai ajudar o Grêmio? E eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, vendo uma entrevista dele até, depois da eleição em primeiro turno para a presidência do Grêmio, que passaram Odorico Román e Paulo Calef para a eleição no pátio para o segundo turno, o Celso Rigo se mostrou incomodado com críticas do Paulo Calef a maneira como ele investe, mas que ele investe há mais de 30 anos no Grêmio. O Grêmio deve muito dinheiro a ele. Como é que você vê esse tipo de situação, esse tipo de ajuda? É bem-vinda a todo momento? O Celso Rigo é um grande gremista, um grande sujeito, né, uma pessoa de extrema confiança. Ele realmente ajuda há muito tempo. Tá? Eu tive também presente em parte da gestão Romildo, ele esteve presente, estivemos acompanhando e apoiando a gestão Coffey, ele esteve presente. Ele, entre outros gremistas, né, que têm condições, né, financeiras para apoiar. E isso acontece em todos os clubes, né, vocês sabem disso. Né? Então, a dificuldade de fluxo de caixa de um clube de futebol é muito grande. Né? Então, isso ao longo da temporada é necessário em algumas oportunidades. Né? No caso do Grêmio foi uma coisa específica, né, de um advento com um patrocinador específico que acabou tirando do fluxo de caixa um valor que estava previsto para entrar. E aí, de última hora, isso foi necessário, mas acabou tendo repercussão na imprensa, mas isso acontece de forma corriqueira e os pagamentos também acontecem de forma corriqueira, né? Não é assim, o Grêmio pegou o valor e não pagou o valor. Não, o Grêmio pega o valor e o Grêmio paga o valor. Né? Então, assim que as coisas acontecem. Né? Mas esses gremistas
né, que tem essas condições, tem nos ajudado bastante. O próprio Marcelo Max, né, deu uma ajuda bastante grande para a gente poder resolver um imbróglio que nós tínhamos em relação ao estádio, né, que agora isso também vai ser uma fonte de receita bem interessante para o clube, né, para o ano que vem. Acho que isso também vai ajudar, né, nessas questões financeiras. Então, esses gremistas são sempre muito bem-vindos e a relação nossa com eles é muito boa. Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, Capelanes. Ô, senhor Guto, eu queria que o senhor falasse sobre o Flamengo. Mas peraí, eu trabalho no Grêmio. O Grêmio emitiu um comunicado oficial, eu estou até inclusive com ele aberto, falando sobre esclarecimentos da Libra sobre posicionamento do Clube de Regatas do Flamengo. E vocês fizeram um comunicado oficial, assim, excelente, né? Não é puxando o saco, não. Vocês pontuaram várias questões, porque é um diz que me diz danado. Por exemplo, tópico 1, é falso afirmar que o Flamengo deseja o diálogo. E aí vocês explicam quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo com medida bababá. O tópico 2, é falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios de distribuição de receitas de audiência. Entre vários outros pontos que vocês colocaram nessa questão. Queria que o senhor abordasse, até pela experiência do senhor, no momento que a gente está vendo a criação da Liga, que já é uma realidade no futebol brasileiro, mesmo diante de muita dificuldade, como é que os clubes brasileiros, ou pelo menos o Grêmio que o senhor trabalha, como a maior parte está enxergando o Flamengo nesse movimento feito na criação das ligas, hein? Cara, assim, em primeiro lugar, o que eu acho em relação às ligas é que as ligas acabaram se limitando a questões financeiras, né, em venda de direitos de transmissão. Né, e acho que para mim, essa é uma consequência, não seria a causa, tá? O que é necessário na liga ou nas ligas, e especialmente se elas se juntarem, é fazer um campeonato competitivo, justo, equilibrado, né, e que possa ser vendido para fora. Essa é a questão. O resto é consequência. Mas não, como os clubes estão apertados e tem esse problema que eu falei na resposta anterior de fluxo de caixa e tal, as coisas foram invertidas. A gente começa falando de grana, né? E a ideia não seria essa. A ideia seria talvez até participar na ajuda para que haja uma profissionalização dos árbitros, fazer uma liga e uma competição que seja atrativa do ponto de vista de quem assiste, né? Como acontece na NFL, na NBA, na NHL, nas ligas de futebol, né, da Europa, e a gente está longe disso, infelizmente, por causa de algumas questões como essa que tu citasse do Flamengo, né, que quer manter o seu opinião, não quer ceder e acaba, vamos dizer assim, evitando que haja um diálogo e uma aproximação para que essas coisas sejam superadas, né? Então, o que a gente bate muito é nisso, né? Se não houver concessão, e se os clubes não derem, todos eles, sem exceção, um passo atrás, para se reorganizar enquanto entidade, não adianta falar em dinheiro, a gente vai ficar brigando o tempo todo. Muito bom. Guto Peixoto, só uma pergunta de curiosidade, vocês não estarão na gestão, mas o calendário mudou, o Campeonato Brasileiro vai começar dia 28 de janeiro e o Campeonato Gaúcho dia 11 de janeiro. Como é que vocês estão trabalhando, já pensando numa transição para a próxima gestão? O Grêmio deve jogar com o time sub-20 ou time misto, e você acredita que o estadual ele vai perder muita força ou dá para levar os dois? É uma sinuca de bico, né? Sim. O início da temporada vai ser bem complicado, mas esse ano já que passou, nós estreamos no Gauchão contra o Brasil de Pelotas em Pelotas, com os titulares tendo 12 dias de pré-temporada. Então, isso explica muito a quantidade de lesões que os clubes estão enfrentando, não é só o Grêmio, né? O Grêmio tem, 12 atletas no departamento médico. O São Paulo tem muitos atletas no departamento médico. O Bragantino passou boa parte do campeonato com 12, 15 jogadores fora, né? Então, todos os clubes estão ressentindo disso, né? E o começo de tudo isso é a pré-temporada, né? Então, planejar uma pré-temporada dessa maneira é uma irresponsabilidade. Então, a gente vai ser obrigado, como todos os demais clubes acho que o farão, de botar equipes alternativas, né? E fazer 2 grupos, para que um grupo volte antes das férias e comece uma pré-temporada um pouco mais cedo para enfrentar os primeiros jogos, né? E aí o outro grupo chega um pouquinho depois e vai entrar a pleno, né, no terceiro ou quarto jogo do Gauchão e tal. Mas com os riscos que um campeonato desses produz, né? Porque é um campeonato também que vai ser mais encurtado. Então, é um campeonato de grupos, é um formulismo necessário, né, pela falta de datas,
e que acaba botando em risco, às vezes, a situação de classificação. Né? Mas, enfim, a gente vai se virar como se virou esse ano e vai dar um jeito, mas é isso, preparando talvez 2 grupos para poder começar o campeonato. Senhor Guto, uma última da minha parte, que eu sei que o senhor já está a caminho daqui a pouquinho da Neoquímica Arena para o jogo das 4, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre um assunto insuportável, mas a gente tem que tratar, que é a arbitragem. O Grêmio, ora é beneficiado, ora é prejudicado, recentemente tem sido mais prejudicado, no meu modo de ver, do que beneficiado, mas isso é um dia o Bal bate em Francisco, outro dia bate em Chico e assim vai. E eu li, se eu não estou equivocado, eu li no UOL. O UOL fez uma matéria no começo da semana falando que a CBF promoveu um grupo de trabalho para discutir a arbitragem. E ela convidou os 40 clubes das séries A e B, só que só 10 equipes se interessaram em participar até o momento desse encontro. O Grêmio tem esse interesse, o Grêmio deu o aval, e como é que vocês estão enxergando a arbitragem brasileira atualmente? Nós, certamente, se convidados, participaremos, tá? Eu acho um tema bem importante e eu acho que enquanto a gente não tem, né, uma arbitragem profissionalizada, né, que a gente possa ter lá uma universidade corporativa, né, um CT de árbitros e coisas do gênero, a gente tem que jogar com as ferramentas que tem. E aí eu acho que há um pecado, para mim, está acima de tudo, acima das críticas aos árbitros, que é a crítica à escala dos árbitros. Né? Então tem certas coisas que não podem acontecer. Eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Marcelo de Lima Henrique, tá? Ele foi punido pela própria CBF ao errar num jogo de Internacional contra o Cruzeiro, se não me engano, uma expulsão que foi muito criticada, a própria CBF reconheceu e botou o árbitro para apitar a Série B e C por um bom tempo. Adivinham, senhores, qual é o jogo que esse árbitro voltou a apitar a Série A? O Grenal. Nossa. É verdade. Então, cara, vocês vão me desculpar, né? Aí tu tá dando margem a uma série de questionamentos, né? A ilações, e às vezes até sem razão, mas, cara, tu tá dando margem, tu tá colocando em risco o árbitro. Tu não tá protegendo o árbitro, tu tá expondo o árbitro de uma maneira irresponsável até, né? Aí depois, né, um menino aquele que apitou o nosso jogo lá contra o Bragantino, né, que cometeu aqueles erros crassos lá, né, uma expulsão do Cano que até hoje não tem explicação, né, e depois um pênalti que também não tem explicação, né, um árbitro visivelmente despreparado para apitar um jogo daquela envergadura, daquela necessidade, um jogo que, né, 2 equipes estavam brigando naquela época ali, né, erráticos ainda dentro do campeonato. Por que escolher um árbitro daqueles ali sem experiência para um jogo que sabidamente era complicado, entendeu? Então, eu acho que passa, no curto prazo, a solução passa um pouco por isso. Alguém tem que, na hora de fazer a escala, pensar aonde ocorreram os erros anteriores, quais times foram favorecidos ou prejudicados, e evitar que esses constrangimentos aconteçam, entendeu? E tu pode fazer isso. Tem quantidade de árbitros suficiente para fazer esse jogo. Para vocês terem uma ideia, nesse fim de semana do menino, esse que apitou o jogo nosso, que errou lá contra o Bragantino, no domingo estava de volta a Porto Alegre, estava assistindo o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense na Série B. Adivinha qual é o árbitro? Rafael Claus. Teoricamente, o árbitro mais habilitado do Brasil estava apitando a Série B e nós na Série A sem o Rafael Claus, porque ele estava apitando o jogo da Série B. Então eu acho que a escala dos árbitros para mim vem antes de qualquer outro problema de arbitragem dentro do campo, entendeu? Para mim esse é o primeiro ponto. E o VAR é a mesma coisa. A escolha das pessoas do VAR, a influência do VAR na arbitragem, tem que regularizar isso, tem que padronizar isso. Cada jogo é um jogo, eles agem da própria cabeça, não pode. Tem que ter um padrão para isso, sabe? Aí vai olhar o VAR, aí o VAR faz o árbitro mudar de opinião, porque são 3 pessoas lá dentro. E, não, a voz do árbitro tem que ser mais forte que a do VAR. Cara, tem que ter um padrão para isso, senão fica de novo. Era para corrigir erros, era para evitar erros, e os erros, na verdade, foram aumentados, né? E não tem condição. Pra gente fechar, só tenho mais 2. Primeiro, você defende a permanência do Mano, independentemente de novo presidente, novo diretor de futebol e novo executivo? Sim, eu defendo, porque o Mano tem feito um trabalho de base bem interessante. Tá? Ele de novo, ele está dentro dessa virada de página que nós comentamos, né? Ele está conseguindo, né, fazer uma fluência, criar uma consistência de time, né? Então, eu não vejo por que fazer uma troca de treinador, né, ou né, correr riscos com um treinador, às vezes, né, pode ser uma promessa que tu não tem certeza se vai se adaptar num clube grande, às vezes tu pega um cara que
não tem experiência em clube grande, outro pega um treinador que já está, né, habilitado, tem experiência maior, mas também já está numa fase, né, de vida e de foco um pouco diferente. Eu não vejo, porque eu não vejo alternativas assim, tá? O Grêmio não tem muito perfil para treinador de fora também, é uma coisa meio cultural, local. Né? O Mano tem uma relação com o clube muito boa, né? O Mano começou, acho que o primeiro grande trabalho dele foi no Grêmio, né? Projetou ele para fazer uma carreira como a dele, que é bem vitoriosa. O Filipão, que está conosco, gosta muito do trabalho do Mano, eles conjugam muitas ideias, trabalham juntos, deu uma química bem bacana ali. Eu não vejo sentido de troca, né? Mas, de novo, né? É uma nova gestão, serão provavelmente novas ideias, mas os clubes precisam de continuidade nesse sentido, pelo menos por um tempo, né? Porque as coisas se ajustem. E a última, te agradecendo muito no dia do jogo, tu conversando conosco. Hoje não é fácil as pessoas falarem conosco, muito obrigado, mas eu tenho que te fazer uma pergunta sobre Guto versus D'Alessandro. Eu tenho que fazer, porque eu me lembro que depois do Grenal do Campeonato Gaúcho, vazou um vídeo do D'Alessandro dizendo, né, que o Inter tinha que pisar na cabeça do Grêmio, dos jogadores e tal, para ganhar não sei o quê. E vocês ficaram incomodados, né, coisas que acontecem em vestiário. E aí você estava numa palestra, num grupo de amigos lá, ou junto com companheiros de chapa ou do Grêmio, e você disse que se o D'Alessandro fosse à arena, ele tinha que apanhar. Você se arrepende disso, Guto? Ali foi mais sanguíneo, ou você tem essa ideia mesmo dessa rivalidade Grenal, que ela tem que existir desse jeito? Cara, eu sou do futebol raiz, cara. Eu acho que essas coisas, elas ficam dentro do campo e dentro da história do jogo, entendeu? Fora do campo não existe isso, mas isso é um atrativo a mais sempre, né? Essas falas acabaram sendo publicadas, né? A do Inter oficialmente, né? A minha foi vazada, né? Sem querer. Mas é um pouco do que a gente pensa, assim, né? E as palavras, né? O jogo de palavras é que é errado as pessoas dizerem, o Guto disse que vai bater vai dar um soco no D'Alessandro. Cara, não foi isso que eu disse, né? A gente fala em bater dentro do campo, né? Que aliás foi o que aconteceu no último Grenal, né? A gente não bateu, como eu falei, que ia bater na arena, mas não batemos no Beira-Rio, né? Foi 3-2 lá. Apesar de 3 pênaltis, 2 deles muito mal marcados. Então, eu sigo com a tese de que bater no Internacional é muito gostoso. Muito bom. Guto Peixoto, sucesso no jogo placar de hoje. do jogo hoje. Tô curioso. Quanto vai ser o jogo hoje? Vitória do Corinthians. 2-0 Grêmio. 2-0. E outra coisa, esse jogo que o Guto lembrou, ele tem toda a razão. Aquele vice-campeonato que o Grêmio conquista, entre aspas, né? Que o vice ninguém lembra, mas se o árbitro dá aquele pênalti claro do Roberto e aí o Grêmio converte, o Grêmio seria campeão. O Grêmio assumiria a liderança naquele momento. Exatamente. E aí aquele jogo ele foi muito polêmico. Por um ponto, né? Foi assim. por um ponto Exatamente. Que o Grêmio não foi campeão. Quem era só. o árbitro? O Wilton Pereira Sampaio, que tu tá adora. Que está concorrendo ao prêmio de melhor árbitro do mundo esse ano. Guto é um dos piores árbitros da história, certo? Mas com o escudo de FIFA dele, a política que ele faz, o garantem em todas as competições. É um negócio realmente impressionante. Quero te agradecer. As escalas que eu falei para vocês aí. Não, tu tem razão. Escalar, não escalar, enfim. As escalas, elas são bem discutíveis, dá para dizer assim. Só para lembrar, viu, Guto? Tá na hora. O Grêmio só ganhou uma vez na Arena. Em 2018, gol do Everton, 1-0. O Everton Cebolinha. Sim. 1-0. Cebolinha. Foi a única vez. Tá na hora de ganhar, diria o gremista, né, Guto? Mesmo. É isso aí. Não é hoje a segunda vitória, então. Vamos lá. Muito obrigado por nos dar entrevista Guto. E um bom jogo, hein? Abração. Eu que agradeço, pessoal. Tá bom trabalho pra vocês aí. Abraço, obrigado. Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, falando sobre tudo, hein? Já passei pro Caliel Dornelles aqui, que ele vai abrir a transmissão lá em Porto Alegre, já para ele recuperar a entrevista já. Deixa eu falar uma coisa. Gostem ou não, os dirigentes gaúchos, eles têm corrones, né? Porque esses caras, uma boa parte. Mudou. Mas posso falar, uma boa parte. Mudou bastante. Se você for comparar com os dirigentes paulistas... Todo mundo dando tapa e escondendo a mão. O Guto Peixoto é muito bom. Mas vem cá, se você for comparar com os dirigentes paulistas, o que eles fazem? Ganhou, eles vão pra zona mista com o peitão de pombo. Se empata ou perde, principalmente se perde, eles desaparecem. Os dirigentes, por exemplo, do Internacional, a fase é péssima já há muitos anos. Sumiram? Uma outra coletiva que tem aí, só o Instagram e Twitter. Agora, o falou agora por pressão, presidente. Tudo bem, falou. Mas não falava desde o Grenal. Tudo bem, mas desde a demissão do Roger. Entendeu?
Os diretores de futebol, tu de vez em quando tu aparecem. tá com uma ideia mais do passado e eu concordo contigo. Que realmente eles apareciam. Aparece, mas mudou, viu? Mudou? Estão igualzinho a São Paulo. Apareceu mais, então. Estão né? igualzinho a São Paulo. E agora só coletiva, com raríssimas exceções. Aí é difícil. As coisas mudaram e mudaram bastante. 1h42, você vai mandando essa mensagem, a gente vai registrando. Um grande abraço a todos, muita gente participando. Um abraço do Breno Santos de Oliveira e também o Carlos Eduardo aqui. Juiz roubou, tira o time de campo. Foi o que o Sheik da Arábia Saudita quis fazer em 82. Na realidade foi o Kuwait. Foi um jogo entre Inglaterra e Kuwait e ele quis tirar o time de campo. Quis descer lá na Copa da Espanha e tirar o time de campo. Não é bem assim, mas é um protesto. 1h42. Concentração. Edição do domingo. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes.